Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós vamos realizar a reunião das 7 unções. A primeira, em São Paulo, acontece às 7 da manhã. Depois, às 9, 15, 19 e 30, em todos os templos. Domingo, eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, e serão cerca de 10 horas de joelhos, totalmente dedicados ao Senhor. Nós vamos passar o dia todo na presença de Deus, em jejum e em oração. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor e consagrar todos os dizimistas. Eu vou abrir às 9, vamos realizar todo o trabalho da parte da manhã, depois não paramos numa corrente de fé. E às 18 horas eu vou dar início ao encerramento com oração, celebração da Santa Ceia novamente e vamos entregar o nosso trabalho, o nosso jejum. E eu tenho certeza que nós vamos viver um dia de milagres. Isso em todos os nossos templos. Esteja entre nós. Deus quer te abençoar. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. Então, se você não se aproxima de Deus, como é que vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Como é que você vai experimentar o poder de Deus? Se permanecer distante. Não tem como. E sem Deus não dá. É impossível a gente prosperar em alguma área. Nós precisamos da bênção de Deus para seguir em paz e abençoados. Então, domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas e o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em Gênesis. Eu vou ler para você Gênesis 26, o 34, e depois eu vou ler o 28, do 6 até o 9. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amargaram a vida de Isaque e de Rebeca. No 28, do 6 ao 9, diz assim: Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera seu pai e a sua mãe, e fora para Padã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael, tomou a Malate, irmã de Nabaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Sabe quando uma pessoa decide realmente destruir com a vida? Para incomodar alguém ou para alguém ver, sai fazendo escolhas erradas e não vê que está arruinando com a própria vida? O Esaú era um sujeito provocativo, era um sujeito rebelde, como a Bíblia diz, imoral, profano, que foi capaz de trocar a primogenitura, o direito de filho mais velho, que era dele. Ele nasceu primeiro. Era dele. Sabe quando uma pessoa tem algo
mas ela simplesmente não enxerga o valor daquilo e joga fora. E aí, após cometer aquela loucura, ele saiu fazendo mais loucuras. Ele sabia que Deus não queria que eles se casassem com mulheres daquela terra. Mas ele era um sujeito, como a Bíblia diz, profano, imoral. Teoricamente, quem era o Deus de Esaú? O Deus vivo. Mas ele obedecia? Não. De jeito nenhum. Ele fazia as coisas no impulso, à base de emoção. No impulso emocional. Então, ele estava com fome. Que me vale essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? Jogou lá fora. Não bastando, foi lá, casou-se com 2 mulheres hititas. Não bastando, quando ele viu que o pai dele era contra, que o pai dele não queria, que deu ordens ao irmão, não se case com mulheres cananeias, com uma mulher cananeia. Vá para Padã Arã, pegue uma esposa lá, alguém que tema ao Senhor. Porque as mulheres de Canaã eram mulheres imorais. Mulheres que eram ensinadas a oferecer até os filhos aos seus deuses. Mulheres que não temiam a Deus, que não serviam ao Deus vivo. Então, claro, Isaac não queria este tipo de gente com uma fé diferente, uma conduta imoral dentro da família dele. Então, quando Esaú viu que o pai dele disse, não faça isso, e ele viu que o irmão obedeceu, incomodou. Porque, infelizmente, tem gente que se incomoda até com a obediência do outro. Entendeu? Tem gente que, infelizmente, o sonho dele não é a vitória dele, é a derrota de alguém. Ele não sonha em vencer, ele sonha em ver alguém cair. E o incômodo do Esaú em relação a Jacó foi tão grande, dele ter obedecido, e o incômodo dele em relação ao pai. Você vê que o pai ter abençoado Jacó fez com que ele se virasse contra o pai. Como se o pai fosse culpado dele ter jogado fora a primogenitura dele. E aí, para provocar o pai, ele foi lá e pegou mais uma mulher imoral, profana, sem temor a Deus. Foi isso que ele fez. Ele casou-se com essas mulheres porque ele estava apaixonado, porque ele queria ser feliz? Não. Porque ele queria amargar a vida dos pais. Ele queria provocar os pais. Ele queria chamar a atenção da pior maneira. E ele não percebeu que, na verdade, ele estava destruindo, era com a vida dele, não era com a vida dos pais. Não é com a vida do Jacó. Ele estava destruindo com a vida dele. Você vê que coisa triste? Ele desprezou a primogenitura dele, jogou fora. Quando ele viu o pai dele abençoar o Jacó, ele se voltou contra o pai, ele quis provocar o pai, como se o pai fosse culpado das besteiras que ele vinha fazendo. Você vê que tem gente que ele faz as escolhas, vai lá e faz. Se dá mal. Depois quer jogar aquilo sobre alguém. O Esaú fez as besteiras com a vida dele. Depois, ele queria jogar aquilo sobre o pai. Ele quis provocar o pai, indo lá e se casando com uma mulher. Com uma terceira mulher. Fora as outras 2 que ele tinha, pegou mais uma. De povos que ele sabia
que Deus não se agradava e que o pai não queria. E por que o pai não queria? Porque o pai sabia que era maldição, que não seria bênção, que era contrário à vontade de Deus. Mas o sujeito era teimoso, arrogante, orgulhoso, emocional até o fio de cabelo. Só tomava decisões à base de emoção. Sabe quando uma pessoa fala no impulso emocional, age no impulso emocional, tudo que faz é a base de emoção? O Esaú. Tudo que o Esaú fazia era a base de emoção. Eu tô com fome, que me vale essa primogenitura? Ah, meus pais não querem que eu pegue mulheres dessa região, dessa terra. Casou-se com 2 mulheres hetitas que já estavam amargurando a vida do Isaac e da Rebeca. Por quê? Porque eram mulheres que não temiam a Deus. Não bastando, quando ele ouviu o pai falando, não faça isso, Jacó. Ele falou, é isso que meu pai não quer? É isso que eu vou fazer. Foi lá e pegou uma 3ª mulher. Tudo para quê? Na cabeça dele, ele ia provocar o pai. Mas ele estava estragando, era com a vida dele. Entendeu? Preste atenção nisso. Talvez você venha fazendo um monte de escolhas erradas para tentar atingir alguém, só que você não está vendo que você está atingindo você. E você dá um tiro no pé. Ele deu um tiro no pé. Ele deu um tiro no pé. Ele estava fazendo coisas, ele falava, ele fazia, acontecia, só que ele não estava se dando conta que ele estava prejudicando a ele. Ele estava pegando problemas para ele. Ele queria atingir o Isaac, mas ele atingia ele, porque quem ia ter que dormir com as mulheres imorais, quem tinha pego o problema e botar debaixo do teto dele foi ele. Ele ia ter que conviver com aqueles problemas. Sabe quando uma pessoa vai estragando a própria vida para tentar atingir alguém? E não vê que está atingindo a si mesmo? Que está prejudicando a si mesmo? Foi isso que o Esaú fez com a vida dele. Todas as escolhas dele foi a base de emoção. As decisões no impulso emocional. Ele foi tomando atitudes para poder provocar o pai, para poder chamar a atenção do pai, e não estava vendo que ele estava cavando a sua própria cova. Uma pessoa é capaz, você vê como é o ser humano, é capaz, tem gente que é capaz de estragar a própria vida para ver se atinge alguém. A pessoa está estragando é com a vida dela. Ela tá estragando com a vida dela, achando que ela vai atingir alguém. A vida do Esaú era viver provocando. E você vê que ele fez a escolha errada e jogou aquilo sobre o pai. Naquele momento, ele queria provocar o pai. Ele estava com raiva do pai. Como se o pai fosse culpado das besteiras que ele vinha fazendo. Não foi o pai dele que destruiu com a vida dele. Foi ele. Com as suas escolhas. Não foi o pai dele que tirou a primogenitura dele. Foi ele que abriu mão por nada e trocou por uma refeição. Não foi. O Jacó se aproveitou. Mas assim mesmo, não vamos jogar a culpa sobre o Jacó, porque a primogenitura era do Esaú. Então o Esaú só ia abrir mão se ele quisesse. E se ele abriu mão, foi porque foi exatamente o que ele falou. Que me vale. Quer dizer, ele não valorizava o que ele tinha. Só que depois que ele perdeu, ele viu que ele tinha muito. Que ele tinha muito. Aí ele ficou com raiva do mundo. Ele ficou com ódio do mundo. E ele dava tiro para tudo quanto é lado. Ficou com raiva do pai. Queria matar o irmão. Começou a se casar com mulheres daquela terra. Foi fazendo uma escolha errada atrás da outra. Mas acontece que
ele é que abriu mão da primogenitura dele, da bênção dele. Foi ele que abriu mão. Não foi o Jacó que roubou e nem o pai dele que tirou. Foi ele que abriu mão. E aí, ao invés dele encarar que foi ele que fez a escolha errada, não. Ele queria matar o Jacó. Um ódio do Jacó. Queria provocar o pai fazendo aquilo que o pai estava dizendo para não fazer. Entendeu? Ele se tornou uma pessoa amargurada. Ele estava estragando com a vida dele, com escolhas erradas e queria culpar os outros pelas escolhas erradas dele. Mas pergunta se Deus deu desculpa. Não. A bênção ficou com o Jacó e o Jacó que foi um instrumento de Deus, o Israel de Deus. Porque o Jacó se arrependia. Se arrependeu de ser o enganador e ele nunca se arrependeu de ser o profano imoral. O pai dele morreu com a bênção de Deus e ele. Tudo que quando você ouve falar dos descendentes de Esaú, são sempre inimigos do povo de Deus. Então, ele não carregou a bênção de Deus com ele. Mas um dia a bênção foi dele e ele abriu mão. Pense a respeito. Você só tem uma vida. E analise as suas escolhas. Vela pela sua vida. Ninguém é responsável pelas suas escolhas. Não. E não adianta você continuar fazendo escolhas erradas para tentar atingir alguém. Você está atingindo só você mesmo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Ana Mariana, a senhora está dentro do Ministério Mudança de Vida há aproximadamente 2 anos. Colocando em prática, bebendo do Espírito. Quais são os resultados que a senhora tem vivido? Os resultados são muito claros, assim, tudo é conquistado com força, com dedicação, com oração, com jejum, estando presente aqui na casa de Deus, nos cultos, e as vitórias vêm vindo, todas conquistadas com força, mas elas vêm na parte financeira, na parte de saúde, familiar, em todos os sentidos. Recente, uma grande vitória. Isso, recentemente a gente tem uma empresa que tinha um sócio que estava nos prejudicando. E ele pediu para sair por livre e espontânea vontade, assim, lógico, com muita oração, que a gente estava aqui presente, eu, meu pai. A gente estava no banco negativo, a empresa estava negativa no banco, e 2 meses depois que esse sócio saiu, a gente tinha o mesmo valor na conta da empresa, só que positivo. Aí, a partir desse momento também, foi um momento crucial, onde eu passei a dizimar, onde eu passei a fazer votos grandes e confiar em Deus, a despeito das situações que eu via. E o resultado foi rápido, até em 2 meses a gente já tinha essa resposta e seguindo a direção que Deus tinha me mandado também desde o início do ano. Ou seja, colocando em prática a direção que sai do altar. Sim, uma frase que eu lembro muito, que a bispa sempre fala, é confie em Deus. Não importa o que acontece, confie em Deus. Não olhe para a situação, mas confie em Deus. E é isso que a gente tem feito e praticado. É importante lembrar também que a senhora já viveu outros resultados e foi grandes vitórias também. Sim, já o ano passado e o ano retrasado, desde o início da minha vida aqui nesse ministério, as vitórias têm vindo, com busca, claro, mas Deus tem me recompensado na minha vida, como eu falei anteriormente, na saúde de familiares, vida financeira, familiar minha, da minha filha, de todos. Completamente abençoada, a casa que Deus honrou também abençoou. Sim, minha casa também está lá, a gente está fazendo as coisas, Deus continua prosperando e ajudando. E a vida do meu marido, inclusive, também, que não vem à igreja, mas também está sendo muito ministrado, abençoado de todas as formas. Com luta, botando em prática aquilo que Deus fala, mas a resposta vem. Hoje a senhora entendeu e aprendeu dentro do Ministério Mudança de Vida esse espírito forte, essa ousadia, essa determinação. Qual a orientação que a senhora dá para essa pessoa que nos assiste agora, que nos acompanha, que vê a força que a senhora tem mediante todos os desafios que a senhora tem vivido? Essa força vem buscando a Deus. E aqui, estando presente, é assim que a gente é instruído e ministrado.
coloque força até para vir às vezes ao culto ou para ligar a televisão e ouvir, que a palavra ministra a gente e ajuda. No início a gente não tem força realmente, às vezes a gente acha que não tem força, mas Deus dá, de uma forma inexplicável. Não vale a pena ficar em casa, no sofá, parado, tem que vir buscar. Não, sim, porque aí a vida não vai andar e nada vai acontecer. Hoje feliz e abençoado. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Representa tudo, que assim, a gente não tem como viver, eu não tenho como viver sem estar aqui na casa de Deus e buscando, porque todo o resto é acrescentado e é modificado quando a gente está aqui, quando Deus vê o nosso sacrifício e a nossa vontade de buscá-lo. Feliz. Muito feliz. Deus abençoe. Amém. Atenção, São José do Rio Preto, Bauru e região. Olá, Deus te abençoe. Eu quero convidar você que está aí a pegar sua família e a estar conosco quarta-feira que vem, eu vou estar em Bauru, na Avenida Duque de Caxias, 954, em frente à Telefônica. Eu vou estar dia 9, quarta-feira, às 19h30 em Bauru. E eu tenho certeza que nós vamos viver o poder de Deus. E sexta-feira, dia 11, eu vou estar em São José do Rio Preto, na Avenida Badibacite, 4865, na Vila Imperial. Inclusive, a abadia, a partir das 18h30, vai estar reservada, interditada só para nós, para o nosso trabalho. Nós vamos viver o poder de Deus, eu tenho certeza disso. Não perca. Eu vou esperar por você e com certeza Deus vai se manifestar. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que precisa urgentemente acordar, se despertar. Ó meu Deus, ela precisa de sensatez, de bom senso. Ela precisa, Senhor, que a mente dela seja aberta. Ela precisa compreender, agora com a razão, não baseada em emoções, que ela está estragando com a vida dela. Às vezes ela acha que ela está prejudicando alguém, que ela está atingindo alguém, que o que ela está fazendo de ruim, as escolhas ruins, vão prejudicar ou afetar alguém, estão afetando a ela mesma. O Esaú achou que ele estava afetando o pai dele, ele não estava vendo que as escolhas erradas só estavam afetando a ele mesmo. Foi bom para o Isaac que ele fizesse aquilo? Não, porque ele era filho. Mas quem é que foi prejudicado? O Esaú. O Esaú. Então, Senhor, ele foi fazendo escolhas erradas e prejudicando a própria vida e não via isso. Abriu mão da bênção dele e depois queria culpar o mundo por causa daquilo. Como se o mundo fosse responsável das suas péssimas escolhas. E nós sabemos que em nenhum momento na tua palavra o Senhor aceitou desculpas, justificativas, mas todos tiveram que assumir a responsabilidade, desde Adão e Eva. As desculpas deles, o Senhor não aceitou. Nenhuma. E aqui também com o Esaú também não. A revolta dele só afetou ele mesmo, prejudicou ele mesmo. A amargura, a revolta, o sentimento de vingança, tudo isso só prejudicou ele. Só ele. Porque o Isaac com a Rebeca terminaram com a bênção, o Jacó terminou abençoadíssimo, e ele é que terminou sem a bênção do Senhor e como inimigo do teu povo. Então, Senhor, às vezes a pessoa acha que ela, com as escolhas dela, ela está afetando alguém, ela não está vendo que ela está afetando a vida dela e cavando uma cova ainda maior, como eu disse, está dando um tiro no pé. Que ela acorda, que ela venha acordar, que ela venha se despertar e olhar para ela e se voltar para o Senhor enquanto ela tem oportunidade. O Senhor quer salvá-la, o Senhor quer abençoá-la, mas isso depende mais dela do que do Senhor. E a vitória dela não depende do fulano, do ciclano, do beltrano, depende dela.
E se ela está numa situação ruim, não é culpa do fulano, do Beltrano, do Ciclano, é culpa dela, são as escolhas dela. Porque operando o Senhor ninguém pode impedir. De jeito nenhum. Quando uma pessoa decide ser vencedora, ninguém pode destruir com ela. Ainda que o mundo se levante, como diz o Salmo 27, ainda que um exército se levante, não vai poder destruir com aquela pessoa, porque o Senhor é com ela. Quando o Senhor é com uma pessoa, ninguém pode destruir com a vida dela. Ninguém pode. Mas se ela não tiver o Senhor como protetor, como aquele que guarda e protege, livra, então ela será arruinada. Então, Senhor, que ela entenda que ninguém destrói com a vida da gente. É a gente que destrói com a vida da gente. É a gente. São nossas escolhas e decisões. E que ela hoje possa se despertar e se voltar para o Senhor com temor. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias. Abençoo lares, famílias, todos agora. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam, ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas e enriquecidas e prosperadas, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, Senhor, porque quem planta, colhe. Ó Senhor, eu peço que o Senhor, essas pessoas têm sido abençoadas e alimentadas pelo programa, que se tornem semeadoras dele, porque serão honradíssimas e abençoadas. Visita cada pessoa agora, que o espírito de temor possa repousar sobre cada um, meu Pai. É o que eu peço e agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás. É onde eu fico, onde vou estar neste domingo, às 9. Celebrando a Santa Ceia do Senhor, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas e consagrando os dizimistas. Nós teremos um dia, cerca de 10 horas, de consagração. Totalmente essas horas dedicadas ao Senhor, um dia dedicado a Deus. Venha buscar a Deus. Não tem vitória sem jejum e oração. Conte com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Domingo, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor. E início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Com o encerramento às 18 horas. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar.